Oi, boa tarde, meus amores, tudo bom? Vamos dar sequência à nossa série dos arcanos maiores e hoje eu vou contar um pouquinho da história desse arcano que é maravilhoso, talvez um dos mais ricos do tarô em termos de simbologia, que é o arcano número 2, né? O arcano maior número 2, a sacerdotisa. Eu trouxe algumas cartas de decks diferentes, né? Para mostrar para vocês, porque nós vamos usar essas imagens, esses elementos, para explicar um pouquinho do que significa esse arquétipo, tá? Da grande sacerdotisa, ou, né, a sacerdotisa. Bom, vamos lá. Na sessão passada, na sessão, gente, mania de psicólogo. No vídeo passado, nós falamos do mago, né? E o mago, eu expliquei para vocês que ele representa a força iniciática, a força da criação, o mundo das ideias, né? O campo etéreo, onde as energias estão sendo misturadas, onde as energias estão sendo manipuladas pelas ideias, pelos projetos, para que depois elas ganhem vida. A sacerdotisa, ela é um segundo passo dessa grande alquimia que está sendo feita nessa primeira etapa da jornada do herói nos 22 arcanos maiores. Ela representa exatamente o princípio da dualidade, o princípio da polaridade, que é o princípio que rege, inclusive, o nosso mundo físico, a dimensão que a gente conhece, que aqui é sempre governado pelos opostos, né? É yin e yang, é claro e escuro, é quente e frio, é amor e ódio. Essa é masculino e feminino, positivo e negativo. Essa polaridade, essa dualidade que provoca o contraste, que provoca o impacto, que a gente já viu em vídeos passados, que esse impacto, esse contraste é exatamente a força onde se origina a nossa consciência. Nessa dimensão, essas polaridades, elas são vitais, essenciais para que o humano, o divino, se torne carne, se materialize, né? Vou até corrigir a minha expressão, para que o divino se materialize no humano. Agora sim, agora ficou bem explicado. Então, é como vocês imaginarem assim, de uma forma bem didática, a concepção de um bebê. Você tem um princípio criador, né? Um princípio masculino, um princípio iniciático. Você tem uma força receptora, você tem um princípio feminino, você tem o cálice, né? O útero que recebe toda aquela força e que vai amalgamar, que vai proteger, que vai condensar, que vai fazer aquela mistura toda, potencializar aquela alquimia para que nasça o bebê, certo? Então é mais ou menos essa a comparação que a gente pode fazer. A sacerdotisa sendo a grande força feminina, a grande força da criação, né? Tem muitos elementos iniciáticos, muitos elementos filosóficos e arquetípicos e míticos nas cartas, né, de todos os tarôs, quando você vai pegar a sacerdotisa. Alguns, eles se repetem obrigatoriamente, outros vão aparecer de acordo com a pessoa, o artista que desenhou aquelas cartas, a época que ele vivia, o contexto cultural, social, econômico que ele estava passando na época, né? Tudo isso influencia também símbolos particularizados nos decks de tarô. Mas existem os símbolos universais que estão relacionados ao arquétipo, ao grande mito, e esses se repetem em todas as cartas daquele arcano em decks diferentes, né? A sacerdotisa, os elementos comuns que vão fazer parte da constituição desse arcano é a presença da romã. A romã, aqui acho que dá para ver bem. A romã é uma fruta que dentro do ocultismo ela representa fertilidade e mistério. Existem inúmeros mitos, inúmeras lendas onde a romã está envolvida,
né? Por exemplo, o mito de Perséfone, que é sequestrada por Hades, que é onde a gente tem origem as estações do verão, da primavera, do inverno e do outono. Dizem que Hades conquistou Perséfone dando para ela uma romã, para que ela comesse, e aquela romã estava envenenada. Existem inúmeras versões, inúmeros historiadores que vão dizer que tanto a maçã da Bíblia como a maçã da Branca de Neve não eram maçãs, eram romãs, né? Sendo aí o significado, o símbolo também de uma espécie de portal, do qual você atravessa para lidar com uma dimensão, um conhecimento que você ainda não tem, que você ainda não adquiriu. Por isso mesmo, uma coisa misteriosa, né? Você entra no mundo dos mistérios através desse portal que seria a romã. Ela também está sempre entre duas colunas, né? Essas colunas, elas estão inclusive representadas no Templo de Salomão, no Templo Maçônico, no Templo Rosa Cruz. As colunas, elas trazem princípios fundadores também do mundo material, do mundo da matéria. Então você tem a força e a generosidade, você tem a inteligência, a intuição, você tem a beleza e a força. Então, quer dizer, são opostos que fazem parte da grande estrutura, da estrutura básica de todo esse mundo materializado, de todo esse mundo plasmado. Tem sempre luas crescentes, sempre luas. A lua representando um símbolo sempre de mistério, né? A lua vai falar sempre de intuição, vai falar sempre de mistérios, vai falar sempre de ocultismo, vai falar sempre das nossas sombras e vai falar sempre também das etapas de transição, né? A gente não pode deixar de pensar logo naquela questão dos 4 ciclos da lua, né? As 4 fases da lua. Então, toda a transformação também está relacionado, também se relaciona com esse símbolo de lua. Todas as cartas também, a sacerdotisa traz sempre uma planta e um livro, uma rosa ou uma lavanda, alguma planta iniciática e um livro. Algumas vezes ela traz uma chave antiga e um livro. E outras vezes ela só traz o livro, mas ela traz outros símbolos que significariam essa rosa, essa planta iniciática, tá? O livro vai falar exatamente do livro da vida, como se a sacerdotisa tivesse o conhecimento do passado, do presente, do futuro, de todos os passados possíveis, de todos os presentes possíveis e de todos os futuros possíveis. E a rosa, a lavanda ou a chave, exatamente essa questão do mistério. O mistério feminino, o mistério do arquétipo feminino, o mistério da força feminina. E isso é muito importante eu bater nessa tecla com vocês. Essas forças, elas não são exclusivas da mulher, assim como as forças do mago não são exclusivas do homem. Homens e mulheres partem de um princípio iniciador andrógeno. Então, homens e mulheres trazem dentro de si energias masculinas e energias femininas. É que na forma de expressar, o homem e a mulher vão expressar essas energias de formas diferentes. E isso não tem nada a ver também com questão de opção sexual. Mas é importante que vocês saibam, Jung vai chamar isso de ânimos e ânima, é importante que vocês saibam que essas forças masculinas e femininas existem dentro de nós. Todos nós viemos de um pai e de uma mãe. Nós temos DNA paterno e DNA materno. Nós temos a força masculina e nós temos a força criativa, a força receptiva feminina. Todos nós, homens e mulheres. Então, esses aspectos, vamos supor que eu estou atendendo, analisando, e a gente vai trabalhar em cima desse arquétipo da sacerdotisa. Não é porque a gente está trabalhando em cima do arquétipo da sacerdotisa que ele não vai ter essas características, ele vai. E muitas vezes são características que ele não está enxergando, que estão exatamente na sombra, né? Que é essa questão da intuição, dos mistérios, do que está oculto.
E como que a gente pode usar isso? A gente pode usar isso trazendo isso para a sombra, materializando isso. Já falei inúmeras vezes para vocês e vou falar mais inúmeras vezes. A grande alquimia nossa e o grande sinal de que nós, seres humanos, estamos cumprindo com a nossa jornada evolutiva é exatamente iluminar as nossas sombras, trazer aquilo que está na sombra para a luz e fazer com que, de acordo com a nossa mente, com a nossa razão, com a força da nossa vontade, misturada com o amor, com a força do amor, a gente possa harmonizar essas questões, a gente possa harmonizar esses paradigmas para criar uma harmonia e encerrar um conflito, né? A gente tá sempre, oi filho, a gente tá sempre nessa, né? Entre conflitos e harmonias, e assim nós vamos evoluindo. Então a sacerdotisa traz essa dimensão sombria, essa dimensão intuitiva que todos nós temos, essa dimensão inconsciente, essa dimensão oculta, essa potencialidade para enfrentar várias fases, para enfrentar várias mortes e vários renascimentos ao longo da nossa vida e nos mantermos de pé, nos mantermos com a rosa, né, formosos. A rosa, nesse tarô aqui do Waite, inclusive, ela é simbolizada por uma cruz no peito, que significa exatamente o elemento rosa cruz, que é essa questão de peito erguido, de olhar no horizonte, eu aceito as transformações da vida, encaro as transformações da vida, tiro o melhor proveito disso e me torno alguém melhor a partir daquela morte, daquele renascimento. No vídeo passado eu esqueci de mostrar para vocês, mas eu vou aproveitar o finalzinho desse vídeo para mostrar. Todas as cartas do tarô, pelo menos os arcanos maiores, estão relacionados com o alfabeto hebraico antigo, né, que os cabalistas usam muito. Então, o mago está associado à letra Aleph, que é a letra que não se pronuncia, que é a letra que inicia tudo, que é o silêncio que se manifesta, ou que vai, né, ou que se pretende manifestar, é o mundo das ideias. E a sacerdotisa é representada pela segunda letra do alfabeto hebraico antigo, que é o Beth, tá? O Beth, se vocês olharem, ele tem o formato de uma boquinha ou de uma lua crescente. Essa questão da boca é muito interessante também para a gente trabalhar a simbologia, trabalhar em sessão terapêutica a simbologia da sacerdotisa. A boca é o canal pelo qual sai aquilo que nós manifestamos, né? É bíblico, inclusive, aquela questão que o verbo cria a carne, o verbo cria o mundo. Existe também, eu não sei se isso é bíblico ou se isso é uma sabedoria antiga que fala que o problema não é o que entra na nossa boca, mas o que sai da nossa boca. Existe alguma coisa assim? Se alguém lembrar, pode colocar aí nos comentários pra gente, mostrando, indicando exatamente esse poder criativo que nós temos na medida que nós falamos, né? Então, o que sai da nossa boca ou o que não sai, os nossos momentos de silêncio, eles são fundamentais para a nossa manifestação, para a nossa criação. Então, não é só falar ou não falar, é ter cuidado com o que vai falar, analisar o que vai falar, analisar o tempo que vai falar, como vai falar, ou então não falar, porque talvez aquele não seja o momento de se dizer alguma coisa, seja um momento realmente de silêncio, de resguardo. Por quê? Porque a nossa palavra cria. A nossa palavra tem um poder fortíssimo no universo em termos de manifestação e plasma e condensação das energias. Então a gente encerra aí esse arcano da sacerdotisa, que a gente poderia ficar horas e horas falando e não esgotaríamos o tema, dizendo também dessa outra questão que nós podemos analisar, que nós podemos constelar inconscientemente
e adquirir a consciência na medida que a gente tira a sacerdotisa dentro de um atendimento terapêutico. O que eu estou falando? O que eu estou criando? Que mundo eu estou manifestando? E em que momentos que eu sei que é hora de me calar? Porque a minha palavra, a minha força, a força empregada no meu verbo pode ser destrutivo, tá bom? Então, esses são os aspectos da grande sacerdotisa, o arcano maior número 2. Digo, muito básico, muito resumido, mas o vídeo já está com 15 minutos, então se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, vocês podem me procurar pelo WhatsApp, que eu falo um pouco mais, dou indicação de livros, enfim, para vocês conhecerem mais aspectos desse grande arcano que eu respeito demais. Beijo grande, obrigada.